Ô de casa, você dá licença para a gente chegar mais uma vez aí, sentar com você e bater papo com você? Pastor Hernandes e eu estamos aqui. Estamos aqui, hein? Preparados para conversar com você. Você pode conversar com a gente de algumas formas diferentes. Pelo e-mail, você manda sua pergunta para cá no trocandoideias@lpc.org.br e também aqui nos comentários. Deixe sua pergunta, sua sugestão, deixa um alô para nós aqui nos comentários, tá bom? Eu quero ir direto para a primeira pergunta do Trocando Ideias de hoje. Uma pergunta do Diogo Monteiro. Pastor, em Lucas 22, 31 a 32, conta que Jesus orou por Pedro. E por que Jesus orou por ele? O que podemos aprender com esse relato? Boa pergunta, Tiago. Bom, primeiramente a gente tem que entender quem era Pedro. Pedro era um líder nato. E o respeito à liderança de Pedro era tal que nas listas dos apóstolos o nome dele sempre encabeçava a lista. Diríamos nós hoje, dentro da questão eclesiástica, que ele era o relator da comissão. É o primeiro nome da lista. E liderança, Tiago, é influência. John Maxwell, que é uma das maiores autoridades nessa área de liderança, nas suas obras, diz que liderança é, sobretudo, influência. Existem líderes formais e existem líderes informais. O líder é aquele que agrega para o bem ou para o mal. Pedro era um líder. Evidência disso. Quando ele chega na Galileia, lá em João 21, e Jesus não está lá, ele disse assim, eu vou pescar. Os outros disseram, nós também vamos contigo. O líder agrega, o líder chama, o líder atrai, o líder tem seguidores. Então nós deveríamos também orar mais pelos líderes, porque eles não são neutros, ou são uma bênção ou são um problema. Jesus sabia do potencial de Pedro para influenciar. E o diabo vai querer atacar quem? Prioritariamente? Esse cara. Então Jesus, olha, Pedro, Satanás requereu você para peneirar você como trigo, mas eu roguei por você, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se voltar para mim, ajude os seus irmãos aí, coragem os seus irmãos. E isso tanto é fato que você vai perceber que quando Jesus restaura Pedro lá em João 21, a partir daí Pedro vai se tornar o grande líder da igreja. Atos 1 até Atos 12, a figura principal apostólica é a figura de Pedro. Ele é o camarada que está coordenando as coisas. Então, o ensino aprendido aí que ele está pedindo é, nós precisamos orar pela liderança, seja ela formal, seja ela informal, liderança política, liderança religiosa, liderança dentro do nosso lar, liderança de forma geral. Muito bem. Dirlene Pereira, Porto Real, do interior do Rio de Janeiro. Gostaria que o pastor Hernandes pudesse discorrer sobre o pecado da idolatria. Eu tenho muita dúvida, uma vez que esse pecado abrange muito mais do que apenas imagens de escultura. Eu fico me perguntando se estou colocando algo ou alguém no lugar de Deus. Pois é. Então, a idolatria ela tem esse componente, primeiramente, dos cultos pagãos. Por exemplo, eu estou estudando agora, Tiago, sobre as 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito estavam relacionadas a cerca de 80 divindades do panteão egípcio. Por exemplo, dentre as muitas divindades tinha o Apis, que era o deus boi, que era uma espécie de encarnação de Amon-Ra, que era a principal divindade deles. É por isso que quando o povo caiu no pecado lá no deserto, mandaram fazer o quê? Um bezerro. Um boi, para adorar o boi. Era o deus masculino da fertilidade. Então, o culto a essa divindade era um culto promíscuo. A liturgia era promíscua, porque aquela divindade pagã induziu o povo à prostituição. Quando houve a queda, a divisão do reino, depois da morte de Salomão em 921, Jeroboão I, não querendo que os seus súditos fossem para Jerusalém e acabassem abandonando a ele, o que ele fez? Fez 2 bezerros de ouro, fez novos santuários, botou em Dan, botou em Berseba. E diz agora, esses são os seus deuses. Esse pecado durou 209 anos,
Todos os 19 reis que governaram o reino do norte repetiram esse pecado de Jeroboão. Olha a força da idolatria, do bezerro de ouro. Onde eles aprenderam isso? Desde o Egito. Então, se você pega a idolatria hoje, dos ídolos, é de alguém, seja de uma figura, dependendo do matiz religioso da pessoa, de um ser espiritual que ela personifica, ou de um santo que ele admira e faz lá uma imagem de escultura. Seja de Paulo, seja de Pedro, seja de Maria, seja do próprio Jesus. Então, a Bíblia proíbe a idolatria porque Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é uma perversão do culto. Agora, a idolatria não tem apenas a ver com o ídolo que você pega e bota aqui ou bota aqui. Existem ídolos subjetivos. Por exemplo, o dinheiro, o prazer, a vaidade pessoal, né? Um cônjuge, um namorado, um filho, uma pessoa humana. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na vida de alguém tornou-se um ídolo na vida dele. E Deus não aceita a idolatria. Então, esse é o ponto aí. Muito bem, Dirlene, tá aí, tá esclarecido. E agora eu quero dar uma olhada no que o pessoal de casa está falando aqui nos comentários. Vamos lá. A Neuza diz o seguinte: meu Deus, eu seria a pessoa mais feliz de ter o senhor como pastor. O senhor prega a palavra e hoje em dia está difícil, pois falta pão e os pastores não estão pregando a palavra. Olha aí, ficou uma bronca no ar aqui da Neuza, hein? A bronca é braba, né? Sérgio Leite, eu não perco nenhum trocando ideia. Sou crente há mais de 80 anos e continuo aprendendo a cada programa. Glória a Deus. Olha que bacana. Bonito. Um abraço, Sérgio. É isso aí. Jesuína, eu gostaria de obter os livros Gotas de Consolo para a Alma do pastor Hernandes Dias Lopes, mas já fiz várias tentativas e não consegui obter êxitos. Pergunto como faria para conseguir, gosto muito das reflexões. Olha só, Jesuína, eu trouxe aqui para você o Gotas de Esperança. Esse é o exemplar que a gente tem disponível hoje, é o Gotas de Esperança. Esse você encontra aqui na loja da LPC, www.lojalpc.org.br. E a gente tem também a sugestão, deixa eu ver aqui, da Regina. Eu ganhei um livro da minha filha, de sua autoria, do pastor Hernandes, Sabedoria Viva. Pensa no carinho que eu tenho por esse livro, é um livro excelente que traz mensagens diárias edificantes e cheias de sabedoria. Esse a gente não tem aqui disponível, pode encontrar de repente em outro site, mas o Gotas está aqui disponível, tem uma grande quantidade e eu queria fazer o jabá aqui também. Pronto, vai lá. A gente tem esse exemplar aqui também, que é uma parceria do reverendo Hernandes e minha autoria também. São fotografias minhas, eu sou fotógrafo, e tem as meditações aqui também. E é um grande presente para você dar para o seu amigo, para a sua amiga. Como diz o pastor Hernandes, se você tem consultório, deixa isso disponível, né, na sua sala de espera. E esse livro fica muito bem também na sua própria casa. Acho que quase toda casa tem uma mesinha no meio da sala, onde bota alguma coisinha lá, um enfeite ou um livro. E a pessoa que chega e pega, ela fica encantada com as fotos, que são profissionais, e com o texto que é escrito relacionado a essas fotos. Então, esse livro ele é fascinante nesse sentido, vai ser uma ferramenta que você vai usar de adorno na sua casa e, ao mesmo tempo, uma ferramenta para evangelização. Tá aí, então. Tiago Marto e Hernandes Dias Lopes, Imagens e Palavras de Vida. Fica aí a dica, então. Você encontra esse material aqui na loja e em outras lojas, em outros sites também. Pastor Hernandes, a gente tem mais uma pergunta? Pois não. E é uma pergunta anônima. Muitas igrejas dão ênfase no homem e não em Cristo. Por isso, não tem engajamento com a obra missionária. Como corrigir isso? Bom, tem que corrigir a teologia. Eu acho que o grande aspecto, Tiago, é que nós vivemos hoje numa sociedade antropocêntrica, antropolátrica, ou seja, adoração do homem. Uma geração narcisista que olha só para o seu umbigo. E o camarada hoje fez de Deus um prestador de serviço. E a igreja como um balcão
de serviços. Então eu vou para a igreja para encontrar o que eu preciso para mim, para o meu deleite, para o meu prazer. A pregação virou uma espécie de panaceia, como se fosse uma B12 na veia para passar a semana, que vai prosperar, que vai crescer, que vai ter vitória, que vai ter isso. Então é tudo para o homem, tudo o homem é que comanda, tudo centrado no homem. A teologia mudou, não é mais a vontade de Deus que deva ser feita na terra, mas a vontade do homem tem que prevalecer no céu. Esse tipo de pregação agrada aos não convertidos, mas não produz mudança. Não é o Evangelho. O Evangelho não é o homem no centro. O homem não é o centro do universo. O homem não é a medida de todas as coisas. O centro do universo é Deus. O centro do universo é Cristo. Está lá em Efésios 1:10. Tudo converge nele. O cristianismo é cristocêntrico. A Bíblia é cristocêntrica. Então, o que nós precisamos fazer é trocar de teologia. Abandonar essa teologia antropocêntrica e abraçar uma teologia cristocêntrica. Os púlpitos não podem pregar autoajuda, confissão positiva, apenas vendendo vitórias humanas. Não, o púlpito é lugar de pregar Cristo. Paulo, quando chegou em Corinto, ele dizia, eu só quero saber de uma coisa, é pregar Cristo e este crucificado, ou seja, pregar que a morte de Cristo na cruz é o caminho que nós temos para a nossa salvação, a nossa redenção. Então, é preciso voltar ao antigo evangelho, é preciso voltar à centralidade das Escrituras. Nós precisamos ser uma igreja, como diz aí o lema, reformada, sempre reformando. Toda vez precisa voltar para a Bíblia, voltar para a Bíblia, voltar para a Bíblia. É isso que a igreja precisa hoje. Eu conheço uma igreja boa. Conhece? Cristocêntrica. Eu também conheço. Vamos lá. Quem sabe a mesma? Pois é. Eu quero então, já com o Tiago, essa dica boa dele, recomendar a você conhecer a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Pastoreado pelo reverendo Arival Dias Casimiro, eu sou um dos pastores colaboradores da igreja, uma igreja viva, dinâmica, bíblica, missionária, solidária, uma igreja para você e para sua família. E você será muito bem-vindo na Igreja de Pinheiros. E se você mora em qualquer lugar do mundo, pode acompanhar toda a programação pela IPP TV, 24 horas no ar, com boa programação e bom conteúdo para a edificação espiritual da sua vida. É isso, Tiago. Gostou da minha camisa nova? Rapaz, você tá chique, hein? Depois que você casou, então, ninguém te segura mais, hein? Essa camisa foi o sogro que deu. Quando o sogro ama é porque a coisa é boa. Um abraço, seu Anderson. Gente, nós entregamos aqui um Trocando Ideias lindo, novinho para você. Entregue pra gente o seu like, o seu comentário e as suas orações para nós. A gente se encontra no próximo Trocando Ideias. Muito bem, gente. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.